cálculos renais, também conhecido como pedra nos rins, eles são formados através da precipitação de algumas substâncias ao longo do trato urinário. Esses cálculos eles têm uma maior formação em alguns indivíduos ou em pacientes que sofrem de alguma doença ou usam alguns medicamentos. É importante lembrar que 70 a 80% das vezes não tem uma causa definida. Há um fator hereditário, certamente, uma predisposição genética, mas existem alguns cálculos específicos, como cálculo de cistina, cálculo de oxalato de cálcio, cálculo de ácido úrico, enfim. Isso tudo precisa ser avaliado com o urologista para saber qual o melhor tipo de tratamento para cada tipo de cálculo e também de acordo com a posição, localização e tamanho do cálculo. Não. Os cálculos urinários eles podem aparecer em qualquer ponto do trato urinário, desde o rim, ureter, bexiga até a uretra. Mas a gente sabe que normalmente esses cálculos eles são formados no rim, na maioria das vezes. E eles vão migrando ao longo do canal e isso pode causar dor quando ele impacta no ureter ou sintomas também na bexiga quando ele fica preso na bexiga. Em algumas situações, em pacientes como por exemplo tenham doenças na bexiga, a bexiga não contrai adequadamente, esses cálculos também podem ser formados diretamente na bexiga. Certamente, o principal sintoma relacionado ao cálculo urinário é a dor. É aquela famosa cólica renal, aquela dor que muitos descrevem como uma dor igual ou maior que a dor do parto. Essa dor, quando o cálculo está localizado mais próximo do rim, no ureter mais proximal, é uma dor tipo a cólica renal mesmo. Conforme o cálculo vai migrando ao longo do trajeto ureteral e chegando próximo da bexiga, essa dor pode mudar. Se torna uma dor mais pélvica, de um pouco de menor intensidade, e outros sintomas também podem vir juntos, como urgência na hora de urinar, ir ao banheiro várias vezes e mais. Quando esse cálculo está associado a algum quadro de infecção, pode surgir a febre nesse momento. Basicamente, a gente tem duas opções quando a gente se depara diante de um cálculo. Ou a gente espera a pessoa eliminar aquele cálculo espontaneamente, bebendo bastante água e eventualmente fazendo uso de alguns medicamentos, ou a gente opta por um tratamento cirúrgico. Esse tratamento cirúrgico vai variar. Existem inúmeras técnicas, inúmeras formas de a gente abordar o cálculo, seja por uma cirurgia endoscópica, seja por uma cirurgia percutânea, e na maior parte das vezes a gente não precisa fazer corte, nenhum procedimento maior. Agora, essa avaliação, quanto à melhor forma de tratamento, vai depender da avaliação do urologista, do tamanho do cálculo, da posição do cálculo, da presença ou não de uma infecção associada, enfim, inúmeros fatores que só na hora da consulta que a gente consegue decidir. Certamente. Se você for olhar na internet, em artigos, você vai ver que é uma série de coisas que podem ser feitas. Porém, o que é mais efetivo, o que é principal, é a ingesta adequada de líquido, água, ao longo do dia. Em geral de 2,5 litros, dependendo até 3 litros por pessoa. Porém, algumas outras medidas a gente também pode lançar mão, como por exemplo, evitar sal em excesso, e quando a gente diz sal, é o sódio, que pode estar presente, por exemplo, nos refrigerantes. Devemos também evitar o excesso de carne vermelha, pois elas são excretadas, as substâncias pelo rim, e isso favorece também a precipitação de cálculos. E algumas outras substâncias, como por exemplo o suco de limão, que é muito bom para evitar a formação de cálculos. Outras medidas, como evitar leite, evitar derivados lácteos de uma forma geral, elas podem até contribuir de alguma forma, mas são muito menos efetivas. Então, basicamente, beber bastante água, ter uma dieta balanceada, também praticar exercícios físicos, evitar a obesidade, são fatores que fazem com que você tenha um menor risco de ter um cálculo urinário no futuro. Então é isso, pessoal. Hoje nós falamos um pouco sobre cálculos urinários, tiramos algumas dúvidas. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Roberto Salustiano, eu sou médico urologista aqui na cidade do Rio de Janeiro.
eu tenho os meus canais de contato através das minhas redes sociais que vocês podem observar ao lado, e é um prazer tê-los por aqui. Até a próxima!